Agora que a gente já discutiu o conceito, eu vou fazer mais um exemplo que a gente vai usar na sequência, que a gente vai construir em cima dele. E eu vou querer interagir um pouco mais com vocês nesse aqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou dar nomes aqui, sei lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. O vértice A, ele está num componente fortemente conexo com mais alguém? Me ajudem aí para ver. O A alcança o B. Então existe caminho entre esses três aqui, né? A exemplo dessa estrutura aqui, né? Tem uma estrutura parecida aqui, né? Tem caminho de A para B, de A para C, tem caminho de B para C, de B para A. Né? Viram que não precisa ter arco direto, né? Ter caminho, né? Tem uma sequência de vértices que está sempre unida ali os adjacentes nessa sequência estão sempre unidos por um arco, com a orientação correta. Tá bom, A, B, C parece que são um conjunto que respeita a propriedade. Mas dá para expandir? Bem, ó, o C, por exemplo, alcança outros vértices, né? Então nos dá as posições de, olha, talvez dê para expandir. Mas se a gente olhar globalmente aqui, a gente vai ver que esses vértices que o C alcança, não alcançam de volta. Então não tem caminho indo e voltando. Para estar no mesmo componente, fortemente conexo, tem que ser indo e voltando. Tá? Isso não é uma demonstração, a gente está fazendo por cima aqui, mas meio que esse cara aqui é um componente fortemente conexo. A gente já vai começar a pegar as ideias do algoritmo daqui a pouquinho, mas como eu comentei no início da aula, é um algoritmo não trivial, então até a gente chegar na ideia certinha dele, vamos ter alguns passos. Esses caras aqui estão numa situação parecida, né? Olha, o G, o F e o E se conversam mutuamente, mas só tem arco entrando nele, né? Nesse componente. Então não tem chance do E, do F e do G, né, estarem no mesmo componente desses outros caras, já que só tem arco entrando. Esse cara está isolado, olha que interessante, né? Ele tem arco entrando e arco saindo, mas quem alcança ele não alcança, e quem ele alcança, não alcança ele de volta. Então mesmo ele estando no meio da passagem, ele é um componente fortemente conexo com um único vértice. E aqui essa galera se alcança, né? Então, ok, outro componente. Beleza? Deixa eu ver onde que eu vou liberar. Só acho que eu vou apagar esse aqui do meio para mostrar uma coisa interessante para vocês, que vai dialogar com um pouco do que a gente conversou na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre DAGs, né, que são os Directed Acyclic Graphs. São grafos orientados que não têm ciclos. Nessa aula a gente não está falando disso, vocês podem ver que temos ciclos aqui. Mas olha que legal, a gente pode... grafos são estruturas matemáticas bem abstratas, embora possam modelar coisas muito aplicáveis. Então dá pra gente soltar a imaginação neles ali. Por exemplo, eu vou definir uma operação aqui com vocês agora, sem nenhum formalismo algorítmico, a gente não vai implementar isso, é só para raciocinar, que é o seguinte. Eu vou fazer a contração de componentes fortemente conexos em vértices artificiais de um outro grafo aqui. Então, cada um dos componentes fortemente conexos que a gente identificou aqui, eu vou colocar como um único arco, como um único grafo. Nem arco, nem grafo, como um único vértice, perdão, como um único vértice, tá? Então, ó, eu vou colocar um vértice aqui, outro aqui em cima, outro aqui embaixo e outro na direita. Como eu não dei nomes para os componentes, meio que a posição vai nos ajudar a saber, né? Então eu estou me referindo, o cara mais de lá representa esse aqui é o mais de cima, o de baixo, respectivamente. E eu vou colocar arcos entre vértices desse grafo contraído que eu estou fazendo, aí eu vou colocar arcos entre eles, se existe no grafo original algum arco entre os vértices dos seus respectivos. Algum, a quantidade não me interessa, só algum. Então, por exemplo, aqui tem 2, mas o que me interessa é que tem algum, tá? Então, por exemplo, daqui para cá vai ter um arco, daqui para cá também vai ter um arco, daqui para cá temos um arco, daqui para cá também. E o que nós temos aqui nesse grafo contraído? Um DAG, né? Um Directed Acyclic Graph. Será que é coincidência que ao fazer essa contração de componentes em vértices e reproduzir, né, colocar arcos representando conexões entre componentes, ficou acíclico? O que vocês acham?
Foi só uma peculiaridade desse exemplo ou é uma propriedade geral? Se eu fizer isso, se eu identificar os componentes de um grafo qualquer e fizer a contração, será que vai ficar cíclico? Qual o chute de vocês? Sim ou não? Você fez foi tirando do ciclo. Porque para ser um ciclo, para ser um fortemente conexo, ele tem que ser um ciclo. Tem que ter um ciclo dentro. Um componente fortemente conexo sempre vai ter que ter algum ciclo. De fato, tem um... O que você fez foi tirar o ciclo. Transformar em um lugar. Eu contraí os ciclos. Eu acho que o que você disse não está errado, mas eu prefiro pensar, é parecido, mas eu prefiro pensar assim, como eu costumo fazer, né? Por absurdo, suponha que existia algum ciclo aqui, por exemplo. Se existisse esse ciclo aqui, né? Na verdade mais de um agora, né? Um arco aqui que eu coloquei gerou mais de um ciclo. Se existisse mais de um ciclo, o que isso ia implicar, se existisse algum ciclo no grafo contraído, isso ia implicar necessariamente que todos os vértices, né, dos componentes envolvidos nesse ciclo se encontram, se alcançam mutuamente. Né, porque a gente poderia voltar para o grafo original e falar, olha, se existisse essa roxa aqui, ela não existe, tá, gente? Já claro. Se existisse, quer dizer que algum cara daqui, sei lá, esse, tinha um arco para algum cara daqui. Né? É isso que induziria surgir uma dessa roxa lá. Se fosse isso, é um argumento por contradição, né? Se tivesse um ciclo aqui, nós teríamos menos componentes no grafo original. Componentes fortemente conexos colabariam, porque todo mundo dessa passaria a alcançar todo mundo dessa, que passaria a alcançar todo mundo dessa, que alcançaria todo mundo daquela. Né? Todo mundo ao longo do ciclo se alcançaria, existiria caminho entre todos os pares de vértices, seria toda uma componente só. Tá? Inclusive, esse arco seria bem interessante, né? Porque como ele gera dois ciclos, ele colaboraria todo mundo num lugar só. Né? O ciclo de baixo aqui colaboraria esses caras em um só, e o ciclo de cima colaboraria aquele que sobra. Tá? Então, o argumento que eu estou colocando é um argumento por contradição, né? Que é assim, não é por acaso que quando você faz a contração das componentes, o que sobra é acíclico. Né? Porque se tivesse algum ciclo, quer dizer que eu não identifiquei corretamente as componentes. Essa contradição que eu estou colocando. De fato, ou colocando de outra forma, dialogando com o que você tinha falado, todos os ciclos já têm que estar na mesma componente. Né? Se tem um conjunto de vértices que forma um ciclo, aqueles arcos têm que ser internos a uma componente, não pode ser entre componentes. E só sobram aqui arcos que estavam entre componentes, quando eu faço contração. Então, não pode sobrar ciclo. Essa que é a conclusão ali. De novo, eu vou tirar o roxinho aqui para não induzir ao erro, tá? É só um exercício de raciocínio. O que a gente fez ali não tem. Mas por que eu coloquei essa questão? Além de ser interessante, né, a gente raciocinar, olha, quando a gente vê um exemplo para alguma coisa, uma questão automática que deve surgir para a gente é assim, será que isso é particular desse exemplo ou será que isso está sugerindo uma propriedade mais geral? Né? Nesse caso, a gente tem um argumento sólido para dizer, não, é mais geral. Tá? O exemplo ajuda a gente a entender, mas o que eu estou dizendo pega qualquer grafo orientado, identifica as componentes fortemente conexas, contrai elas, o que sobra é acíclico. Tá? É um grafo orientado a ciclo. E por que isso é relevante para a gente? A propriedade é interessante, mas por que isso é relevante? Bem, uma questão que vai ser relevante para a gente é que num grafo orientado a cíclico, eu consigo falar de vértices que são fontes e vértices que são servidouros. A gente fez essa discussão na última aula, né, que todo grafo orientado a cíclico tem que ter pelo menos uma fonte e pelo menos um servedouro, quer dizer, pelo menos um vértice do qual apenas saem arcos, não pode entrar nenhum arco nele, e um vértice do qual apenas entram arcos. Pelo menos um, tá? Eu posso ter múltiplas fontes, múltiplos servidores. O que eu não posso é ter um grafo acíclico que não tem fonte ou servidor. Tá? Isso não tem como acontecer, a gente discutiu isso na última aula. E intuitivamente, para lembrar, para não ficar só decoreba, para lembrar por que esse é o caso, pensa, se eu tenho um grafo acíclico, eu posso fazer aquele raciocínio de, olha, é um grafo dirigido acíclico, eu posso pegar um vértice e ir seguindo sempre em frente, né? Vou seguindo em frente, seguindo em frente, seguindo em frente. Eventualmente, ou eu chego num vértice que não tem arco saindo para ninguém, e portanto, ele é um servedouro,
Ou se ele tiver arco saindo para alguém, vai ter que ser para alguém por quem eu já passei. E daí geraria um ciclo, né? Então, se ele não tem ciclo, por esse raciocínio indutivo, olha, eu vou pegando o próximo, pego o próximo, eventualmente eu vou ter que chegar, o número de vértices é finito, tem que chegar num vértice que é sorvedor. Ok? Por que eu estou insistindo nisso? Por que eu estou chamando a atenção para isso, né? É porque esse aqui é um vértice fonte desse grafo. Esse aqui é um vértice sorvedouro. E isso vai permitir a gente trazer de volta esse conceito para as componentes que eles representam. Então, essa aqui é uma componente fonte. Né? Note, não é mais um vértice, né? Como a gente já visto o conceito original de fonte. Então, agora estou falando de uma componente que é fonte. Quer dizer, ela pode ter vários vértices. Esses vértices têm caminho entre si, tem ciclo e tal. Mas os arcos que atravessam a fronteira fazem isso, dessa componente, fazem isso num único sentido. São sempre arcos que têm a origem na componente fonte e o destino fora. Essa não é uma componente nem fonte nem sorvedouro, né? Ela tem arco entrando e arco saindo. Mas essa aqui é uma componente sorvedouro. E daí? Por que isso é interessante? Vejam só, a gente tem um problema para resolver aqui. A gente quer identificar, a gente quer um algoritmo para identificar quais são os componentes fortemente conexos de um grafo. E uma coisa que a gente pode fazer, até agora a gente estava tentando entender o problema, mas não pensamos num algoritmo para resolver isso, né? Uma coisa que a gente pode fazer é usar a busca. Eu falei para vocês que busca em grafos é uma propriedade fundamental. Não estou nem falando da busca em profundidade, estou falando da busca. Sabe aquela coisa? Sai de um vértice, alcança todo mundo que ele consegue alcançar, de modo recursivo, né? E vai e pega todo mundo. A busca é uma propriedade fundamental. Quando a gente não sabe resolver um problema, a gente pode tentar e ver o que a busca me devolve. Se eu fizer busca a partir de um vértice desse grafo, será que ela me devolve um componente fortemente conexo? Vamos fazer um teste aqui. Imaginem usar, deixa eu ver, qual cor para não confundir ali. Eu usei vermelho barra rosa, temos uma disputa sobre isso, né? Para identificar os componentes. Eu vou usar um azulzinho aqui para fazer para simular a busca. Então, vamos lá, ó. Imaginem que eu vou começar uma busca a partir do F. Né? Vou pegar aqui, como que a busca funciona? Vamos lembrar, né? Pega aqui, marca esse cara como visitado e dispara essa busca, né, para todo o arco que eu puder a partir dali. Então, poxa, existe esse arco aqui. Daí marca esse cara como visitado, dispara para cá, marca esse cara, tenta disparar para lá, mas já foi visitado, eu nunca revisito o vértice, e acabou a busca, não consigo fazer mais nada. Identifiquei nessa busca todo mundo que está em azul, né, o F, o E e o G, que são um componente fortemente conexo. Então resolveu o meu problema, né? Fácil. Quero achar componente fortemente conexo, manda fazer uma busca e pega os vértices de lá. Temos uma solução? Por que não? Se começasse a dar D, daria errado. Se começasse a dar D, daria errado. Né? Olha, se eu começar a dar D, eu vou pegar a própria D e, como ela alcança esse cara aqui, eu vou pegar todo mundo dali. Pode ser pior, né? Se eu começar do B aqui ou do C, você apagou ali quando eu fui, né? Do vértice A, da componente mais à esquerda aqui, A, B ou C, eu alcançaria todo mundo, né? Eu alcançaria a D, que por sua vez alcançaria aqui. Quer dizer, daria uma resposta absolutamente inútil para entender a estrutura do gráfico. Falaria, olha, todo mundo está na minha componente. Não é verdade, né? Não me refrescou nada. Tá? E qual que é a diferença conceitual entre começar daqui, ou mesmo começar do vértice D, ou começar de um desses caras? É que essa galera aqui está numa componente sorvedouro. Vamos pensar junto aqui, ó. Componente fortemente conexo, que é o que eu quero resolver, tem a ver com existir caminho, tem a ver com conectividade, né? E a busca navega pelo grafo justamente explorando a conectividade. Ela não vai para qualquer vértice, ela vai para um vértice que ela pode alcançar através de uma aresta, né? Através de um arco. Tá? Então,
quando eu disparo uma busca a partir de um vértice de um componente sorvedouro, por definição, se aquilo lá é um componente, quer dizer que tem que ter caminho entre todos os vértices que o contém. Tá? É importante ter a definição em mente nessa hora. Tá? Se eu tenho um conjunto de vértices que está num componente fortemente conexo, quer dizer que qualquer par de vértices daquele componente tem caminho indo e caminho voltando. Para qualquer par de vértices. Todo mundo ali se alcança, para pegar intuitivamente. Beleza? Então, se eu fizer a busca a partir de qualquer vértice daquele componente, eu encontro todo mundo daquele componente. Não tem erro, eu vou encontrar todo mundo. Tudo bem? E isso é verdade para qualquer componente. No entanto, se eu fizer a busca a partir de um componente que não é sorvedouro, eu encontro todo mundo do componente e também quem aquele componente alcança. Eu não me restringo a encontrar todo mundo que está naquele componente, eu posso encontrar gente a mais. E daí essa informação me refresca pouco, me ajuda pouco a chegar na solução. Ok? Pegaram a ideia? Tá? Então, quer dizer, a busca é uma parte importante da minha solução. Porque ela vai tentar alcançar todo mundo e, poxa, estar num componente fortemente conexo tem muito a ver com se alcançar, né? Um vértice, todos os vértices do componente se alcançam mutuamente. Então a busca me ajuda bastante aí. No entanto, se eu fizer a busca a partir de qualquer lugar, eu posso encontrar muito mais gente do que quem está no mesmo componente. Se for um componente sorvedouro, não. Tá? Se for um componente sorvedouro, por definição, todos os arcos que atravessam a fronteira daquele componente estão chegando nele, nunca saindo. Então, se eu fizer uma busca nele, eu consigo resolver com segurança saber que aqueles caras estão no mesmo componente. Ok? Essa é a ideia base do nosso algoritmo. A grande sacada do algoritmo a gente ainda não viu, mas essa é a ideia base. Se eu souber fazer busca a partir de vértices de sorvedouro, começa a refrescar a minha vida. Né? Porque eu posso chegar aqui e, faço uma busca a partir do F que a gente fez, né? Beleza, daí, entre aspas, removo esses caras, né? Ou removo mesmo, ou simplesmente eu nunca revisito o vértice marcado, eles já estão marcados, eu vou ignorá-los. Né? Daí, na sequência, eu faço uma busca a partir do H. Porque percebem que se eu remover esse cara, o H agora é um sorvedouro. Né? Pensem nisso aqui, ó. Se eu removo esse cara, esses dois viraram sorvedouros. Né? Então, eu faço isso por indução, né? Olha, faz do sorvedouro, tira aqueles vértices, achei uma componente. Daí faz do outro, encontra outra componente. Faz do outro sorvedouro, encontra outro. E assim você vai tirando, cada busca tira uma componente por vez. No fim você tem sua resposta. Beleza? A ideia é por aí. A gente vai ver o algoritmo com muito mais detalhes. Mas estamos construindo a ideia juntos aqui. Agora, o desafio que a gente tem em mãos é como que eu encontro um vértice de um componente sorvedouro. Porque se eu souber qual que é o vértice de um sorvedouro, eu já sei o que eu tenho que fazer, faço busca a partir dele. Mas como que eu encontro sorvedouro? E é isso que a gente vai trabalhar agora.